Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje vamos começar uma linda jornada através do livro de 1 Tessalonicenses. Primeira carta paulina, carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, ou seja, a primeira carta aos Tessalonicenses. Então aperta os cintos, abre o seu coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é toda suficiente para mim e para você. A bússola do crente é a nossa regra de fé e de conduta, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Então, deixa Deus iluminar o seu coração através da palavra de Deus. Vamos que vamos, abre o seu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra posta em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acácia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acácia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Então, que lições preciosas podemos aprender a partir do primeiro capítulo aqui de Tessalonicenses? São 10 versículos, de 1 a 10, Tessalônica. Aqui nos revela a igreja modelo. A igreja modelo. Então, outro título poderia ser Características de uma comunidade autêntica. Como é que podemos ser uma igreja modelo? O que é uma igreja modelo? É o que nós aprendemos nesse primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Uma igreja que deixou saudades no coração do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses é considerado pelos especialistas, biblistas, eruditos, a primeira carta escrita por Paulo, por volta de 51 depois de Cristo. A igreja de Tessalônica era uma igreja jovem, com cerca de 3 a 6 meses de existência, e foi fundada em meio a uma grande perseguição aqui aos cristãos, e principalmente ao missionário e apóstolo aqui, Paulo. Isso está descrito lá em Atos 17, de 1 a 9. É interessante que esse capítulo apresenta um retrato falado de uma igreja saudável, servindo como modelo para todas as gerações. É uma igreja que, apesar de nova e perseguida, tornou-se uma referência do poder transformador do Evangelho. Primeira lição que aprendemos, ou primeiro princípio, é a saudação gratulada. A salvação gratulada, ou graduada, né? Uma igreja eleita e amada. Uma igreja eleita e amada, talvez essa seja a melhor descrição dessa primeira lição. Uma igreja eleita e amada, dos versículos 1 a 4. Vemos a base da igreja aqui, que é a Trindade bendita. Um Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele começa a sua carta no versículo 1, dizendo: a igreja não é uma organização humana, mas uma comunidade divina. Ele fala de Deus Pai como a fonte da vida, Jesus Cristo como o fundamento, e o Espírito Santo, mencionado nos versículos 5 a 6, é o poder de Deus no seio da comunidade, entre os irmãos, no meio do povo de Deus. Vemos também a atitude do líder, uma ação de graças, no versículo 2.
Sempre damos graças a Deus por todos vós. Ou seja, a gratidão no coração de Paulo, como modelo e referência para nós, era constante, era dirigida a Deus e pelas pessoas. Vemos também líderes espirituais genuínos que se alegram com o crescimento dos outros. E aí, você que está me ouvindo, você se alegra com o crescimento dos outros ou tem ciúme dos outros, inveja dos outros? Paulo era alguém que se alegrava com o crescimento dos outros. Isso mostra a saúde da sua alma, a saúde do nosso coração. Aí vemos também a tríade evidencial da fé viva, no versículo 3. A obra da fé, ou seja, uma fé que não é apenas sentimento, mas produz ação, é uma fé que funciona, que se traduz em boas obras. Tiago 2,17 também menciona isso. Vemos, num segundo lugar, um trabalho do amor, ou seja, o amor não apenas como uma emoção, mas como um sacrifício e labor. É um amor que serve, que se gasta pelo próximo. Vemos, em terceiro lugar, a firmeza da esperança. A esperança em Cristo não é uma ideia, uma utopia, mas é uma âncora segura que gera perseverança nos crentes em meio às provações e tribulações. E também ele menciona diante do nosso Deus e Pai, ou seja, a motivação íntima não era o reconhecimento humano, mas sim agradar o coração de Deus. E também ele menciona sobre a fonte de tudo, que é a eleição de Deus, no versículo 4, sabendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. A certeza do amor da eleição de Deus é o fundamento da identidade do crente, é a segurança do crente no Senhor. Fomos eleitos em Cristo Jesus para as boas obras, fomos eleitos em Cristo Jesus para a salvação, para a vida eterna. Então, segunda lição que aprendemos é o processo de nascimento. Como uma igreja autêntica é formada. Dos versículos 5 ao 7, o método divino é o Evangelho. O Evangelho é em 3 dimensões, diz no versículo 5. Primeiro, o nosso Evangelho não chegou a vós tão somente em palavra. Ou seja, não foi apenas um discurso, uma filosofia, ou algo retórico, né? O poder de fala, não. Mas, sobretudo, em poder, diz Paulo. O poder do Espírito Santo é quem convence o pecador, transforma o pecador e opera milagres no meio das pessoas. Segunda coisa é no Espírito Santo, ou seja, a presença e a unção do Espírito Santo é o que dá vida à pregação, que produz vida na vida das pessoas. Em terceiro lugar, é em plena convicção, ou seja, a certeza interior e a ousadia dos pregadores, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição. Logo em seguida ele fala, no versículo 6, sobre a resposta humana, que é a imitação e a alegria. E vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, diz Paulo. Ou seja, o discipulado começa pela imitação de modelos santificados, piedosos, que apontam sempre para Cristo e não para si mesmo. Logo em seguida o texto diz, tendo recebido a palavra, ou seja, a mensagem foi acolhida nos corações e não rejeitada ou endurecida nos corações. A Bíblia também fala em muita tribulação, ou seja, a conversão não os livrou dos problemas, mas os capacitou diante deles para enfrentá-los na graça, no amor e no poder do Senhor. E logo em seguida ele também menciona com a alegria do Espírito Santo, ou seja, uma alegria sobrenatural, que coexiste em meio à dor, o sofrimento. Tudo isso é proveniente da fonte que é o Espírito Santo. E o resultado imediato está no versículo 7, tornar-se um modelo. De sorte que vos tornastes um modelo. Ele está falando da igreja lá em Tessalonicenses. A igreja em Tessalônica, para todos os fiéis na Macedônia e na Cássia, toda aquela região ali circunvizinha. Em pouco tempo tornaram-se referência e não um problema na vida do apóstolo. A sua fé era contagiosa, era influenciadora. Olha que coisa linda. Será que nós temos uma fé contagiosa? Será que temos uma fé modelo, referência, influenciadora de outras pessoas? Terceira e última lição, dos versículos 8 a 10, um testemunho que ecoa. Precisamos gerar um testemunho que ecoa, assim como a igreja de Tessalônica. O impacto de uma igreja saudável. Primeiro, vemos no versículo 8 o eco da fé.
Porque a Bíblia diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, ou seja, a fé deles não era silenciosa, era proclamativa, era expansiva. Logo em seguida ele diz, não só na Macedônia, mas na Caia e por toda parte. Ou seja, o testemunho desses irmãos tinha um alcance geográfico, expansivo, extraordinário. E logo em seguida ele diz, a vossa fé para com Deus se tornou conhecida. Ou seja, eles não pregaram apenas com palavras, mas com vidas transformadas, que falava mais alto do que as suas próprias palavras. Será que nós temos esse tipo de vida, uma vida transformada, que fala mais alto do que as nossas palavras? Aí vem o verso 9, o conteúdo do testemunho. Ele menciona que os próprios gentios testemunhavam a transformação dos irmãos que estavam em Tessalônica, ou os tessalonicenses. Então vemos aqui uma conversão radical. Os que nos relatais como vós vos convertedes dos ídolos a Deus, né? É a menção bíblica, ou seja, fala de uma ruptura clara com o passado de pecado, de idolatria, de coisas erradas. Segundo lugar, vemos uma mudança de propósito, porque Paulo menciona que tudo isso aconteceu para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, a vida ganhou um novo senhorio e uma nova missão, o serviço ao Rei Jesus. Então vemos uma conversão radical e vemos uma mudança de propósito. E logo em seguida vemos a esperança escatológica, né, no versículo 10 para fechar. Ele fala em aguardar dos céus o seu filho, quando o texto diz, e para guardar dos céus o seu filho, ou seja, a esperança deles era cristocêntrica e escatológica. Escatológico fala sobre profecias, sobre o final dos tempos. Eles viviam na expectativa da volta de Jesus. Segundo lugar, vemos a ressurreição como garantia, quando o texto diz a quem ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo, amados, é a garantia da nossa vitória final e também da nossa futura ressurreição ou transformação se estivermos vivos. Em terceiro lugar, a salvação da ira. Jesus que nos livra da ira vindoura é o que diz o texto. Ou seja, a esperança da vinda de Cristo não é um terror para o crente genuíno e verdadeiro, mas a expectativa do livramento final do juízo de Deus. Porque somos deles, amamos a Ele e estamos aguardando o seu retorno triunfal. Então, de forma prática, as aplicações práticas de tudo isso que nós falamos. Primeiro, verifique a sua eleição. A verdadeira eleição dos filhos de Deus se manifesta numa fé poderosa, um amor que serve e uma esperança perseverante. Versículos 3 a 4. Segundo lugar, pregue um evangelho completo. Ou seja, nossa proclamação deve ser em poder, no Espírito Santo e com plena convicção, não apenas com palavras humanas, é o que diz o versículo 5. Terceiro lugar, alegre-se na tribulação. A verdadeira alegria cristã não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Versículo 6 menciona sobre isso. Quarto lugar, seja um modelo, uma referência e não um problema no seio da igreja, no meio do povo de Deus. A sua vida deve ser uma referência positiva que inspire outros a seguirem a Cristo. Versículo 7 menciona isso. E em quinto e último lugar, viva na expectativa da volta de Jesus. Uma igreja verdadeira, autêntica, é uma comunidade que trabalha e serve, mas cujo coração está no céu, aguardando o seu Senhor Jesus de Nazaré, no versículo 10. Então o desafio final para nós é esse, que a nossa igreja possa ser como a dos Tessalonicenses, uma comunidade cuja fé é conhecida por outros, cujo amor seja trabalhoso, cuja esperança ecoa para muito além das nossas paredes, apontando todos para o Deus vivo e verdadeiro e para a bendita esperança da volta de Jesus Cristo. Amém? Quero terminar orando, abençoando a sua vida. Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esse primeiro capítulo de Tessalonicenses, onde aprendemos essas lições preciosas, que precisamos verificar a nossa eleição, que precisamos pregar um evangelho completo, que precisamos nos alegrar em meio à tribulação,
que precisamos ser um modelo e não um problema no seio da igreja, e que precisamos viver na expectativa da volta de Jesus. Senhor, obrigado por esse texto abençoado, esses 10 versículos, que nos ensinam essas lições preciosas que temos que trazer para a nossa vida, ampliando a nossa influência, nos tornando uma referência de homens e de mulheres que estão me ouvindo aí, em Deus, Pai, tocados, abençoados, vivificados pelo teu poder. Pai, vivifica a tua obra, ó Deus, tira toda apatia, frieza, indiferença, vivifica a tua igreja, levanta as nossas vidas, Pai, como uma bênção nas tuas mãos, na nossa geração, em nome de Jesus. Pai, levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo e abençoa, Pai, os teus filhos, a tua casa, a tua igreja. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Opera milagres, sinais, maravilhas, toca cada um daqueles que estão nos assistindo, traz a resposta, opera o milagre. Ó Deus, derrama a tua presença abençoadora, o teu Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça, do juízo, que é quem transforma, ilumina a nossa vida, que é quem nos conduz no trilho, no caminho, na senda e nas veredas de vida eterna. É o que nós te pedimos, Pai. Salva, restaura e transforma a vida das pessoas. Em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém? Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, mídias sociais, informações para contribuição. Desde já nós agradecemos o carinho, o amor, o afeto dos irmãos. Se você está no YouTube, não esqueça de clicar aqui e se tornar um assinante nosso no YouTube e usufruir de conteúdos exclusivos para os assinantes. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e aqui nos comentários deixe para nós pedidos de oração, a cidade de onde você está nos assistindo, o seu nome, o que Deus falou ao seu coração através do primeiro capítulo de Tessalonicenses. Que Deus os abençoe, um grande abraço, a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém?